Esta quinta-feira ficou marcada pela realização da abertura solene do ano letivo 2017-2018 do Instituto Politécnico de Tomar. O auditório José Pacheco de Amorim, no campus do IPT, recebeu então a referida sessão com destaque para o tradicional cortejo académico. No período das intervenções, registro para as palavras de Eugénio Pina de Almeida, ele que é o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, que se questionou sobre o futuro das instituições politécnicas face às mudanças que já estão a decorrer. Qual o papel, no futuro, de uma instituição de ensino superior no desenvolvimento integrado da região do Médio Tejo? Para respondermos a questões como esta, temos de pensar no futuro, temos de pensar em hipóteses acerca do futuro, temos de fazer exercícios de perspectiva, pensando no que pode ser ou pode vir a ser, não no que foi ou que podia ter sido. E o que sabemos nós acerca do futuro próximo? Sabemos que muitos dos atuais empregos vão desaparecer fruto da evolução tecnológica. Sabemos que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que vai implicar custos de saúde cada vez mais elevados, desertificação no interior, dificuldades acrescidas de sustentação dos sistemas de proteção social e de saúde pública. Sabemos que vai haver necessidade de milhares de quadros nas áreas das tecnologias de informação. Sabemos, em suma, que nos esperam transformações permanentes, tão dramáticas quanto rápidas e súbitas. Pode parecer assustador, provavelmente, mas é este o futuro para o qual nos teremos de preparar. Para não nos afogarmos neste mundo que se perspectiva entre ondas sociais alterosas, temos, em primeiro lugar, que nos autodiagnosticar, saber quem somos, que capacidades temos, de que forma podemos ser mais eficientes, para sabermos de que forma podemos contribuir para a melhoria da vida daqueles que precisam de nós. Este diagnóstico permitirá identificar que respostas temos para os que perdem empregos, não porque a sua empresa faliu, mas porque as suas capacidades e o know-how já não são necessários, os empresários que necessitam de talento e qualificação técnica, a região que necessita de fixar a população, os jovens e os seus pais que enfrentam com angústia um futuro que não só desconhecem, como relativamente ao qual ignoram os fundamentos da sua própria lógica. Como é evidente, esta história de ondas e marés é apenas uma metáfora. E o que pretendo dizer com ela é, sucintamente, que o IPT, para justificar a sua existência, tem de ser capaz de se preparar pessoas para uma vida, uma sociedade e um mundo muito mais complexos. Uma sociedade em que se perspectiva que milhões de empregos venham a desaparecer rapidamente e não estamos a falar de daqui a 30 anos. O próximo estágio da globalização vai provocar transformações tecnológicas, económicas e sociais a uma escala nunca antes vista. Novas indústrias-chave, como a robótica, as ciências avançadas da vida, a codificação do dinheiro e do comércio eletrónico, a cibersegurança e o Big Data vão mudar completamente a forma como vivemos e como trabalhamos. De tal modo que há uma série de competências que não temos nem dominamos neste momento, que vão ser necessárias, quer para trabalharmos, quer simplesmente para vivermos uma sociedade completamente nova. Do que é que estamos a falar? Falamos do facto de que se torna difícil perceber antecipadamente o alcance das grandes transformações sociais e económicas provocadas pela inteligência artificial e máquinas que aprendem. Falamos do facto de virem a existir regiões onde a maioria da força de trabalho serão trabalhadores não especializados e, em simultâneo, virem a existir regiões onde a maioria da força de trabalho são engenheiros de topo, programadores, especialistas em estratégia e marketing ou criadores de plataformas tecnológicas de economia partilhada. A diferença entre estes dois tipos de regiões vai depender da formação da força de trabalho, da formação dos pais da força de trabalho e da formação dos seus avós. Nesta corrida, Portugal parte já com algum atraso. Em Portugal, a diferença vai depender da disseminação de uma rede de instituições de ensino superior por todo o território, que garanta a sua ocupação e mobilização, a igualdade de oportunidades para todos, permita a fixação de populações e da atividade económica, evitando a desertificação, mitigando o efeito do envelhecimento da população. A diferença vai depender da capacidade que as instituições de ensino superior tenham para mobilizar os seus recursos, todos, na perseguição de objetivos claros e úteis às comunidades, em vez de persistirem como somatórios ou reuniões, no sentido matemático, de pequenos conjuntos de recursos humanos com objetivos próprios. A diferença, como referiu recentemente o professor Augusto Mateus na sessão de abertura do encontro de professores do estante que decorreu neste Instituto, a diferença vai depender das instituições de ensino superior que temos,
serem capazes de ensinar o que os seus alunos e a sociedade de onde provêm necessitam de aprender e não o que os seus docentes sabem. Caros colegas, docentes e estimados funcionários, para que o nosso Instituto seja relevante na região que serve, terá que saber incorporar a mudança, porque a mudança faz hoje parte da vida cotidiana de todas as organizações que vivem em ambientes dinâmicos. Por isso, qualquer ideia de regresso ao passado, mais do que estulta, é inviável e condena qualquer organização que o prossiga. O IPT terá que ser uma organização em permanente transformação, para ser capaz de ensinar aos seus alunos aquilo que eles necessitam de aprender e não o que os seus docentes sabem. No entanto, temos consciência de que as mudanças são difíceis e de que, por isso mesmo, devemos respeitar aqueles que têm mais dificuldades em adaptar-se a elas, assumindo como um dos desafios à implementação dessas mudanças a capacidade de mitigar, de atenuar essas dificuldades. Minhas senhoras e meus senhores, termino reiterando a mensagem que tenho apresentado todos os anos por esta ocasião. O IPT existe para servir a região e está preparado para o fazer. Por isso convido formalmente toda a região para que utilize esta sua casa de ensino, cultura e investigação como instrumento de desenvolvimento económico, social e humano ao serviço das suas populações e do país. Muito obrigado. Seguiu-se a Presidente da União Associativa de Estudantes da instituição, Liliana Francisco, falando aos novos alunos do IPT, referiu a importância de todos manterem o foco nos objetivos individuais. Pois a vida académica não é caracterizada de facilitismos, mas de esforço e dedicação. O corpo docente estará cá para nos mostrar o caminho a seguir, mas serão as nossas pernas a segui-lo. Dito isto, não poderia deixar de dar ênfase ao esforço e dedicação que os diversos organismos do Instituto Politécnico de Tomar têm demonstrado para fornecer aos alunos um maior leque de oportunidades e enriquecimento aos alunos, que vão desde bolsas de investigação e desenvolvimento a parcerias com organismos públicos e empresas, nomeadamente Softinsa, que tem sido uma enorme parceira no desenvolvimento e no recrutamento de novos alunos do Instituto Politécnico. É por este e por outros motivos que tenho imenso orgulho em ser aluna do Instituto Politécnico de Tomar, que se diferencia pela qualidade de ensino e espírito crítico, que de uma forma geral promove aos alunos os mecanismos necessários ao seu sucesso na vida profissional. Do programa da cerimónia constou ainda a intervenção do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Nuno Mangas, que abordou, entre outros aspectos, a importância do trabalho e do rigor na vida académica. Um Politécnico como o Politécnico de Tomar, que sendo a única instituição de ensino superior nesta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, tem um papel, eu diria, fundamental, não só nas atuais gerações, mas nas gerações futuras. Eu acho que isso hoje é inquestionável. E quanto mais capaz for e quanto mais fizer o seu papel e desempenhar o seu papel de uma forma efetiva, mais bem-sucedida será esta região, este território. Sabemos, em particular dos últimos anos, que os desafios têm sido enormes, os constrangimentos, as dificuldades têm sido muitas, acho que sobre isso ninguém tem dúvidas. Mas apesar disso, eu acho que hoje há uma coisa que todos podemos reconhecer, é que o Politécnico de Tomar, assim como muitos outros politécnicos, estão em regiões de baixa densidade, regiões que passam por dificuldades adicionais, tem sido resiliente, tem resistido, tem sido capaz de ir à luta, de responder, e hoje penso que, passado estes momentos mais difíceis, acho que podemos encarar o futuro com alguma, eu diria, com alguma satisfação e com alguma vontade acrescida. Eu tenho dito várias vezes que os politécnicos têm hoje um papel central e diferenciador, e eu acho que isso se nota nesta região do Médio Tejo. E para que esse papel continue, é fundamental que o Politécnico seja acarinhado, seja apoiado, seja pelos seus autarcas, seja pelas empresas, seja pelas instituições, seja pela sociedade de uma forma geral. E é isso que eu, muitas vezes, nestas intervenções também peço às comunidades onde estamos, é que, efetivamente, vistam a camisola, sintam o Politécnico como vosso, e estou certo que isso tem acontecido e vai acontecer no futuro. Da nossa parte, dos restantes 14 politécnicos e escolas não integradas, o Politécnico de Tomar conta com todo o apoio, com todo o incentivo para continuarmos este caminho, um caminho que tem relativamente poucas décadas, por vezes esquecemos disso.
O ensino politécnico, há pouco o Eugénio Almeida, o Presidente do Politécnico de Mar, referia isso. O Politécnico de Mar comemorou 30 anos. A nacionalidade das nossas instituições tem pouco mais de 30 anos e, em termos de funcionamento, tem muitas vezes menos de 30 anos. 30 anos numa instituição de ensino superior é um período muito pequeno. Mas penso que podemos claramente dizer que há um antes e um depois da presença dos politécnicos nos territórios. Se olharmos para Tomar, como podemos olhar para Viseu, para Bragança ou para Leiria, por exemplo, há claramente um antes e um depois. O depois é claramente melhor do que o antes, não temos dúvidas nenhumas. Agora, como também já foi referido aqui hoje, este desafio tem que continuar, ou seja, não temos o trabalho todo feito. Fizemos o nosso trabalho, penso que podemos estar orgulhosos, todos nós que somos membros desta comunidade do Ensino Superior Politécnico, podemos estar orgulhosos do caminho que fizemos, mas acho que temos de estar conscientes que o caminho que temos pela frente tem enormes desafios. Não tem, em alguns casos, muitas facilidades, mas cá estamos para fazer frente a esses desafios e levar esta empreitada em frente. Eu muitas vezes não tenho muito essa noção e, portanto, gosto sempre nestas intervenções de dar alguns números. O Ensino Superior Politécnico hoje tem 110 mil estudantes a frequentar os seus cursos. Cursos de licenciatura, onde está a larga maioria dos estudantes, cerca de 80 mil, os cursos técnicos superiores profissionais, cursos de formações mais recentes e os mestrados. Primeiro licenciaturas, depois mestrados, depois TESPs. Esta é a ordem de grandeza em termos do... Isso no total são 110 mil estudantes. No último concurso nacional de acesso foram colocados nos politécnicos quase 20 mil estudantes. Foi nos politécnicos onde cresceu o maior número de colocações. A taxa média de colocações face às vagas, só com o concurso nacional de acesso, rondará os 84% a 85%. E tem vindo mais interessante, na minha opinião, é que tem estado a crescer continuamente ao longo dos últimos anos, e esse é claramente um fator positivo. Cresceram as primeiras opções no caso dos politécnicos, também é um dado que é importante referir, e também muitíssimo interessante é que também cresceu uma velocidade superior nas instituições do interior, ou se quiserem, instituições de menor densidade populacional, que é um fator, por isso eu vos dizia que temos de estar animados. É evidente que o trabalho não está todo feito, é evidente que temos que continuar e prosseguir, porque só estes últimos anos não basta, mas eu penso que estamos num caminho certo e estamos numa trajetória que é uma trajetória claramente positiva e gostava de partilhar isso aqui convosco. Dizer também que os politécnicos constituem, como provavelmente todos sentirão aqui em Tomar ou nesta comunidade intermunicipal do Médio Tejo, são instituições de proximidade, que têm, na sua generalidade, estruturas multipolares, o que traz desafios enormes, porque é bastante mais desafiante gerir uma instituição que está em 2, 3, 4 cidades, por vezes é o que acontece, em relação a uma instituição que está num único campus. Mas faz parte da nossa missão, faz parte de responder ao desafio dos territórios, ao desafio das localidades onde estamos. Mas o Politécnico hoje está também, sobretudo, muito mais bem preparado para responder aos desafios que tem pela frente. E aqui permitam-me que passe e que vos dê um outro número. Hoje, mais de metade do corpo docente do Ensino Superior Politécnico, dos Politécnicos, tem o grau de doutor. Eu diria que esta é provavelmente, isto ligará muito àquilo que a professora Ana Abrunhosa também falará a seguir, efetivamente o conhecimento, o termos pessoas mais qualificadas nas nossas instituições é a melhor garantia de futuro, daquilo que poderemos ter capacidade para fazer no futuro. Temos vindo a fazer um caminho que não chegou ao fim, nunca chegará ao fim. Temos um desafio enorme que é conseguirmos dar todos os graus académicos, é uma ambição que temos e é uma ambição, devo dizer aqui, legítima, para a qual estamos a trabalhar. Pode não ter a mesma importância em todos os nossos territórios e em todas as nossas instituições, mas é claramente um desafio legítimo face àquilo que é hoje a nossa capacidade instalada, sobretudo ao nível de pessoas qualificadas. E, portanto, temos a obrigação de continuar com este trabalho. Vamos ter agora, recentemente, uma enorme oportunidade de mostrarmos aquilo que fazemos. Como sabem, vai decorrer em princípio até 15 de dezembro, uma nova fase de avaliação das unidades de investigação por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Nós temos aqui uma enorme oportunidade, enquanto Politécnicos, falávamos hoje na reunião de manhã nesta questão, de mostrar muito bom trabalho que temos vindo a fazer, muita qualificação que temos nas nossas instituições. Vai haver a possibilidade de submetermos e termos unidades de investigação em 40 áreas do conhecimento distintas. Isto é claramente uma oportunidade para o ensino superior politécnico que importa aproveitar. Também o diploma relativo ao novo regime do emprego científico é claramente uma oportunidade que temos que aproveitar. Há apoios para isso e, portanto, é mais uma forma de potenciarmos aquilo que é a nossa atividade, a nossa intervenção no território e, sobretudo, de termos um trabalho também ao nível de investigação, desenvolvimento, produção de conhecimento muito ligada ao território. Registro também para a presença de Ana Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDR. Falou dos desafios da sociedade do conhecimento na ótica das instituições do ensino superior. Bem, portanto, a minha primeira tese é que os politécnicos e as instituições de ensino superior desempenham um papel crucial no desenvolvimento económico das cidades e das regiões onde se insere. Isto é pacífico. São inúmeras as facetas do papel que os politécnicos podem assumir. E aqui, quando digo politécnicos, posso dizer universidades também, mas hoje estou a falar para os politécnicos de forma muito especial. Confrontando a teoria com a realidade, questiono-me se estarão verdadeiramente os politécnicos a maximizar, em termos de potencial, o seu contributo para o desenvolvimento das cidades e das regiões onde de facto se inserem. Há uma afirmação de Winston Churchill que eu uso muito na minha vida. E é muito engraçado porque há dias a minha filha foi candidata à Associação de Estudantes e eu devo dizer estas coisas tantas vezes lá em casa que ela no debate usou esta minha afirmação. Vejam como nós vamos passando, a importância da formação, não é? E de passarmos estas mensagens. E o Winston Churchill dizia isto: é inútil dizer, estamos a fazer o possível, precisamos de fazer o que é necessário. Isto é uma máxima que eu uso muitas das vezes, nem sempre consigo, ou quase nunca, mas o caminho faço caminhando. De facto, qual é a teoria que é consensual? A teoria mudou ao longo dos anos e eu até escrevi alguns artigos sobre a importância do papel das instituições de ensino superior ao longo das décadas, como ele foi assumindo. O progresso técnico no início era exógeno, caía do céu, não era? Como se caísse do céu, depois passou a ser endógeno, uma série de teorias, mas verdadeiramente hoje, naquilo que todos confluímos e que todos aceitamos, são que todos os modelos de desenvolvimento regional destacam o conhecimento como fator fundamental da nossa sociedade, das nossas economias. O fator de produção principal deixou de ser a terra, o trabalho ou o capital e passou a ser o conhecimento, ou seja, passaram a ser as pessoas. As instituições de ensino superior, por desempenharem um papel crítico na geração do conhecimento, na formação de pessoas, tem assim um papel determinante no desenvolvimento das regiões onde se inserem. Este papel das instituições de ensino superior pode ser realizado de várias formas e depois eu vou refletir na prática sobre cada uma destas formas. Em primeiro lugar, já o deixei implícito na formação de recursos humanos qualificados, ou seja, é inquestionável o papel que as instituições de ensino superior têm na formação. O sucesso económico de qualquer local, de qualquer região, depende da sua capacidade de atrair ou reter, isto muitas das vezes é esse o problema, de atrair ou reter profissionais altamente qualificados. E não podemos esquecer a relação entre o nível médio de qualificação e a produtividade do trabalho e, por conseguinte, o nível dos salários, ou seja, a riqueza e o bem-estar. Por outro lado, a formação das pessoas não pode deixar de atender às necessidades do tecido económico, industrial, social e empresarial envolvente. Outra faceta do papel das instituições de ensino superior, que também já aqui foi destacada, é a produção de conhecimento, através das suas atividades de investigação e desenvolvimento. Deixem-me fazer aqui um parêntese.
A concepção que muitas das vezes nós hoje usamos de investigação e desenvolvimento, nomeadamente na aplicação de fundos comunitários, está completamente ultrapassada. E eu devo dizer-vos que mudei muito a minha maneira de conceber neste conceito de investigação e desenvolvimento graças ao melhor conhecimento que tive do papel dos politécnicos. E, portanto, nós hoje podemos fazer investigação e desenvolvimento com os alunos, e isso, por exemplo, em termos de apoios de fundos comunitários, não é considerado elegível na nossa concepção. Portanto, esta concepção do que é investigação e desenvolvimento hoje é uma concepção muito mais lata, diria eu, muito mais colada à realidade e, portanto, os incentivos que desenvolvemos também têm que estar muito mais, digamos, adequados a essa concepção de investigação e desenvolvimento. E depois, muitas das vezes, o preconceito que existe de que nos politécnicos não se faz ID. Porquê? Porque se usa um conceito, muitas vezes, de ID demasiado estrito. Esta minha apresentação é estritamente da minha responsabilidade, Ana Abrunhosa. Portanto, aqui não tenho dúvidas de que os institutos politécnicos têm aqui um papel fulcral na produção de conhecimento. Quer dizer, nós estamos perante os desafios que se nos colocam, as exigências dos consumidores, os desafios que, aquilo que nós também queremos, coloca-nos perante um novo paradigma que encara a investigação, de modo a que ela depois também leve a que se gerem ganhos significativos em termos socioeconómicos e depois na qualidade de vida. Não adianta falarmos em conhecimento, não adianta falarmos em desenvolvimento. O desenvolvimento significa melhoria da qualidade de vida. Outra faceta ainda das instituições de ensino superior, e aqui eu acho que aqui a lacuna ainda é grande, mas já lá vou, é a difusão do conhecimento e da tecnologia que produzem, por um lado, através de quê? Através de duas coisas, através da promoção de diferentes formas de empreendedorismo. Portanto, as instituições de ensino superior têm que ser entidades dinamizadoras de empreendedorismo. Hoje o empreendedorismo é uma palavra muito utilizada e muito gasta, mas ela na prática continua a ser importante, e a difusão do conhecimento, que também é muito importante, e aqui também já foi sublinhado, na criação e fortalecimento de redes institucionais. As redes institucionais que os institutos politécnicos fazem com as empresas, as redes institucionais que fazem com os municípios, com as comunidades intermunicipais e com as comunidades em geral. Relativamente ao empreendedorismo, as instituições de ensino superior têm que ajudar a promover uma cultura que promova diferentes formas de empreendedorismo. O conhecimento académico entre os seus docentes, pela criação de empresas onde transformam o conhecimento académico em conhecimento económico, ou seja, onde transformam o conhecimento em produtos, processos e organizações, e entre os seus diplomados, pela criação de empresas nas regiões onde estudaram. Neste contexto, assume especial relevância a incubação de empresas. Nos próprios recintos, nas próprias instalações das instituições de ensino superior, e eu sou uma grande defensora deste modelo, que permite a valorização económica e social dos resultados das investigações, dos trabalhos com os alunos, dos trabalhos entre professores, e que é crucial para o desenvolvimento de redes de produtores de inovadores ou a geração de spin-offs por parte dos laboratórios, dos centros de investigação dessas entidades de ensino superior. Relativamente às redes institucionais, hoje o desenvolvimento regional requer e de forma gritante a criação e o fortalecimento de redes formais e informais de agentes que cooperam e partilham conhecimento. Essas redes promovem um ambiente de aprendizagem, de desenvolvimento de qualificações e de criação de recursos
para a competitividade e a coesão social. Um caso particular dessas parcerias, como já referi, corresponde às relações das instituições de ensino superior com as empresas. E aqui eu diria que os nossos politécnicos são uma referência neste domínio. Desempenham um papel importante na difusão do conhecimento e na transferência tecnológica. Promove a expansão, a afirmação e o progresso dos setores intensivos em conhecimento, bem como a emergência de novas indústrias. E aqui devo dizer que também recebem, nestas parcerias institucionais, também recebem conhecimento das empresas. Portanto, numa relação que queremos que seja ganhador, win-win, ganhadora para ambas. Sendo parceiros privilegiados, as instituições de ensino superior contribuem para outra coisa, contribuem, a palavra inglesa tem mais significado do que a portuguesa, contribuem para o empowerment e a capacitação das comunidades, permitem a aplicação do conhecimento à resolução de problemas particulares da comunidade. Muitas das vezes as empresas resolvem os seus problemas de forma empírica e nós sabemos, quem está na comunidade académica, que na maior parte das vezes a resolução dos conhecimentos, dos problemas exige conhecimento científico e não apenas o conhecimento empírico. E, portanto, eu aqui não podia deixar de destacar a importância das relações que as instituições de ensino superior têm tido na nossa região, com os municípios, com as comunidades intermunicipais e com muitas empresas e algumas de grande dimensão. Esta é a teoria, a prática. Na minha perspectiva, é importante confrontar a teoria com a prática e porquê? Porque aí percebemos áreas de melhoria e de mudança, bem como as oportunidades que muitas das vezes, ou seja, depois as oportunidades de mudança, bem como as oportunidades de apoios, de financiamento que existem e que sabemos que muitas das vezes não são a falta de recursos que nos impedem de levar os projetos a cabo, mas sim um bom projeto, uma boa ideia, uma boa parceria. Relativamente à difusão do conhecimento, que foi a segunda dimensão de que eu falei, um dos grandes problemas do nosso país e da nossa região e do mundo, eu diria, até se fala do paradoxo da inovação, por isso, é a insuficiente valorização económica e social do conhecimento que é produzido. Nós, isto é dito e redito, produzimos bom conhecimento, boa tecnologia, mas depois esse conhecimento não gera valor no mercado, não gera riqueza e, portanto, não contribui para a melhoria da nossa qualidade de vida. Transformar o conhecimento científico em benefício social e económico é um dos grandes desafios que a Europa tem para melhorar a sua competitividade e isto continua a ser assumido como um desafio para o pós-2020 que já está a ser negociado. Em Portugal, esta dificuldade não resulta da falta de investimento. O investimento nunca é pouco. Dados da OCDE, que eu consultei, indicam que mais de 3/4 da despesa em investigação e desenvolvimento em Portugal foram, ao longo dos anos, dirigidos para investigação aplicada e desenvolvimento experimental. Este esforço, predominantemente público até à data, resultou, de acordo com os vários indicadores quantitativos e qualitativos, numa capacidade instalada rica e diversificada com forte potencial inovador. Falta agora concretizar este potencial. As instituições de ensino superior têm um papel fundamental no reposicionamento e consolidação das empresas em atividades de maior valor acrescentado e, portanto, no aumento do emprego qualificado e na internacionalização das economias locais, das empresas e das instituições. Aqui devo dizer que me preocupa os últimos dados que vi e o professor Mangas referiu relativamente à avaliação dos centros de investigação e a percentagem de docentes de politécnicos que pertencem a centros de investigação com boa avaliação por parte da Fundação para a Ciência e a Tecnologia é muitas das vezes utilizado politicamente como um argumento que desvaloriza o papel dos politécnicos. Portanto, este cada vez maior empenho dos docentes, dos politécnicos, intervindo e participando nos centros de investigação
educação é muito, muito importante para que se reconheça verdadeiramente o papel que já têm na prática e a mudança que têm feito nos seus territórios. Para que a interação entre as entidades de ensino superior e as empresas se dê, é importante, por um lado, que o conhecimento e a tecnologia produzidos nas instituições de ensino superior correspondam às necessidades dos agentes locais e, por outro, que do lado das empresas, que do lado dos municípios, que do lado das instituições, haja competências capazes de fazer essa interação. Rejeito uma concepção instrumental da ciência, não tomem destas minhas palavras, portanto rejeito, como se não tivesse valor em si mesma. Não posso deixar de referir que a ciência não vive separada, mas não podemos esquecer que a ciência não vive separada da sociedade e que os grandes desafios das nossas sociedades europeias, que as nossas sociedades europeias enfrentam, dependem da ciência como meio da sua resolução. Portanto, grande parte dos problemas da nossa sociedade só são resolvidos com ciência e não de forma empírica, como muitas das vezes acontece. Portanto, as instituições de ensino superior têm que ter um conhecimento muito profundo das realidades locais e regionais. E não há ninguém melhor posicionado para isto do que os politécnicos, os nossos politécnicos, que são quem naturalmente está imbricado nos tecidos económicos, sociais locais. Temos também que incentivar as nossas empresas a aumentar as suas atividades de investigação e desenvolvimento e a recrutar cientistas nas mais diversas áreas, engenheiros altamente qualificados. Eu gostava de salientar este último aspecto. É sabido, todas as estatísticas demonstram, que os países líderes em inovação são aqueles em que se observa a maior incorporação de gente treinada em ciência e tecnologia no tecido empresarial. Gente que possa aplicar aos problemas da vida real soluções tecnológicas não triviais, o pensamento conceptual e abstrato que só uma educação científica de alto nível pode oferecer. No que toca às redes institucionais, é preciso não esquecer, há aqui uma realidade que mudou totalmente. Gostaria aqui de sublinhar o papel que os municípios têm, paralelamente às instituições de ensino superior, no desenvolvimento local. Hoje eles estão muito envolvidos, estão muito próximos e muito comprometidos e são verdadeiros parceiros das instituições de ensino superior. Aliás, o Instituto Politécnico de Tomar é disso um exemplo, não só com a Câmara Municipal de Tomar, com a Câmara Municipal de Abrantes, mas nos mais variados projetos em que está envolvido com a CIM do Médio Tejo. E, portanto, falo só do Politécnico de Tomar, porque estou em Tomar, mas podia falar do Politécnico de Leiria, podia falar do Politécnico de Coimbra, podia falar da Escola Superior de Enfermagem, podia falar de todos os politécnicos que aqui estão presentes. Os municípios são promotores da qualidade de vida em espaços para viver, visitar, investir, valorizando os recursos endógenos. E, portanto, são promotores da diversidade e contribuem para a autoestima das pessoas. São agentes facilitadores e criadores de condições. São impulsionadores de novas dimensões na promoção do desenvolvimento. Nós, há uns anos para cá, deixámos de ter os municípios preocupados com o hardware e passar a estar preocupados com o software. Eu diria que até temos alguns autarcas que são verdadeiramente agentes do setor regional de inovação e, portanto, defendem a ciência, defendem as suas instituições de ensino superior, como eu às vezes não vejo defender o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Ou seja, os municípios têm vindo a demonstrar vontade e capacidade em assumir um papel diferente daquele que reduz a sua intervenção às obras e têm deslocado as suas preocupações dos investimentos em infraestruturas para o apoio ao empreendedorismo e à dinamização das atividades das empresas.
a par dos municípios, as comunidades intermunicipais e, portanto, outras entidades públicas e privadas que devem ser encaradas aqui como verdadeiros parceiros das instituições de ensino superior e como chave do desenvolvimento e da coesão territorial a um nível que muitas das vezes deve ultrapassar o nível municipal e deve assumir o nível supramunicipal e até regional. As instituições de ensino superior têm, neste contexto, um papel fundamental porque aportam inovação e conhecimento ao processo. Ainda nesta questão das redes institucionais, saliento a importância dos processos de internacionalização das instituições de ensino superior. Nós constatamos que o panorama de internacionalização do ensino superior português é difuso, é desarticulado e com resultados modestos, quando confrontados com os recursos que são investidos. Muitas instituições desenvolvem os seus projetos isoladamente. Portanto, tem que haver aqui uma clara aposta na colaboração entre os politécnicos e as universidades, que, respeitando a autonomia das instituições, permita, através de criação de consórcios ou outras figuras, estruturar conjuntamente os currícula, promover relações entre investigadores, conceber projetos de execução cruzada e fomentar a mobilidade de estudantes, professores e investigadores. As instituições de ensino superior têm um papel relevante, os politécnicos têm um papel relevante na promoção do desenvolvimento local, regional, não apenas como formadoras de recursos humanos qualificados, mas, sobretudo, como criadoras de uma cultura empreendedora e de conhecimento colocado ao serviço da sociedade. As instituições de ensino superior, os politécnicos, têm, por isso, uma grande responsabilidade nesta matéria e devem assumir uma atitude mais ativa na construção de pontes entre os vários agentes da comunidade, empresas, municípios, etc., de modo a cumprirem melhor a sua missão. Devem aproveitar todas as oportunidades de financiamento.